Aqui é o professor Bidu para mais uma aula de Sociologia com um conteúdo também amplamente cobrado na prova de Geografia, tá? O conteúdo de modelos de produção industrial, ou seja, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, são conteúdos bem cobrados também na prova de Geografia, mas a gente vai trabalhar aqui por uma visão sociológica. Essa é uma aula, gente, que complementa a nossa aula anterior, que foi a aula sobre as relações de trabalho, os conceitos de trabalho. Lá, nós falamos um pouquinho do trabalho primitivo, aquele trabalho mais tribal, o trabalho ali na Idade Média, o trabalho ligado à ideia de servidão. Falamos sobre a ideia de trabalho escravo e agora, pensando a Revolução Industrial e a mudança no sistema de produção, a gente começa a pensar também novas formas de relações de trabalho, tá? Então eu estou falando aqui da Revolução Industrial, eu estou falando da produção de massa, eu estou falando das 15 horas, em média, que um trabalhador trabalhava por dia em uma indústria. Eu estou falando de uma revolução industrial que vai usar amplamente o trabalho subremunerado de crianças, de mulheres, e é um trabalho que, numa visão geral, ele era realizado de maneira desorganizada. E qual é a ideia hoje aqui da nossa aula? É pensar como que três propostas visavam organizar a produção industrial e pensar como que essas propostas tiveram impactos, né, na vida do trabalhador, também na produção e principalmente na ideia de consumo, ok? Eu estou falando então sobre os principais elementos de propostas de produção industrial. O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Como que eles agem? Quais são as principais contribuições, suas principais visões? E vamos lá começar essa aula desse conteúdo tão importante, ok? Tranquilo? Primeiro, o Taylorismo. Frederick Taylor, ele faz uma proposta, quero que você imagine assim, aquele cara que está olhando uma produção industrial, sacou? E aí ele pensa assim, cara, como é que eu consigo potencializar o que eles estão fazendo? Essa é a ideia do Frederick Taylor. Inclusive, ele vai elaborar uma proposta que ele vai chamar de científica, tá? Ele vai tentar visualizar uma administração científica da produção de uma indústria, de uma fábrica. Se você, por exemplo, estiver interessado em fazer faculdade de administração, você vai estudar o Taylor demais, beleza? E aí, o que o Frederick Taylor ele está propondo? Primeiro, gente, ele está visualizando o seguinte: é muito mais interessante que o trabalhador se especialize em uma parte da produção. Então, ele vai propor uma ideia de divisão, de ultradivisão das tarefas dentro da indústria. Ele vai dizer o seguinte: olha, o trabalho ele deve ser marcado e vigiado. Por isso, ele vai defender a ideia de um supervisor, de um gerente, para que possa essa pessoa observar a relação e a produtividade das outras pessoas que estão ali na fábrica. Eu posso dizer que o Taylor ele vai propor elementos que são presentes nas indústrias até hoje. Como assim, Bidu? Ó, você se especializa apenas em uma parte do trabalho, quem controla o seu trabalho é o relógio, quem gerencia isso é o supervisor ou o gerente da fábrica. E olha só como esses elementos das relações de trabalho, elas estão presentes em vários fatores. E aí eu posso pensar o seguinte: o Taylor, ele teorizou essa parte das relações de trabalho, dessa racionalização do trabalho. E aí eu preciso botar isso em prática. Quem é que põe em prática, Bidu? Bom, quem põe em prática é o Henry Ford com o Fordismo. E aí, olha só, o Ford ele vai acrescentar às teorias do Taylor algo mais, a esteira. Ou seja, quem é que está ditando o ritmo do trabalho? Quem está ditando o ritmo do trabalho é a esteira, ou seja, o dono da fábrica. Então, eu, operário, funcionário, não sou eu, né, pegando aqui o Taylorismo e o Fordismo, não sou eu que determino o ritmo em que eu vou produzir aquele produto. Quem determina isso é o dono da fábrica, e aí a esteira, ela trabalha para esse dono da fábrica, e essa produção, ela é determinada na ideia do Ford, para que eu produza em massa, que eu gere estoque,
isso vai abaixar o meu custo, eu vou conseguir vender um produto a um preço mais acessível. E qual era a ideia principal do Ford? Na ideia dele, todo mundo um dia iria conseguir ter o seu Ford T, né? O seu tradicional Ford T que está aqui no slide, aquele carro simples, produzido em massa, de uma única cor, de única alternativa, e você era meio que obrigado a consumi-lo. E aí, o Fordismo, com a ideia da esteira, com a ideia que ele pegou do Taylorismo, de divisão de tarefas, de supervisão, gente, a importância do relógio dentro da fábrica. O relógio determina o horário que você entra, o horário que você almoça, o horário que você descansa, o horário que você vai para casa. O relógio, ele determina o ritmo da nossa vida. E olha só como, pensando aqui o Fordismo, eu consigo visualizar esse relógio ali na figura da esteira, dizendo a velocidade do meu movimento. O indivíduo, o trabalhador, ele necessitou de uma mecanização do seu movimento. Tá? Por quê? Porque ele passa a produzir, a trabalhar sem pensar para que ele consiga produzir cada vez mais. Cada vez mais. O Fordismo é baseado também na ideia de estoque. O Fordismo é baseado na ideia de produção em massa. O Fordismo é baseado na ideia de cada um faz um pedacinho e a esteira vai mandando trabalho. E o cara vai mandando para frente. E a vida vai continuando. E ele vai ali, ó, num processo de alienação gigantesca, ok? Tranquilo? Na ideia do Fordismo, eu tenho uma maior produtividade, eu tenho um maior consumo. E esses caras, eles vão defender, é até engraçado isso, né? O Taylor, por exemplo, ele vai falar o seguinte, olha, é necessário diminuir a carga horária de trabalho diário do cara. Então, vamos supor, se eu estou dizendo que um trabalhador trabalhava ali na Revolução Industrial mais ou menos 15 horas, ó, se eu diminuir para 10, ele vai ficar menos cansado ele vai produzir mais. Nossa, Bidu, então os caras estão pensando aí numa humanização do trabalhador? Não. O que eles estão propondo é acabar com um tempo morto, um tempo não bem utilizado, saca? Por exemplo, se eu pego esse mouse e eu tenho que levar ele até um outro lugar, não vai ser rápido. Se eu pegar vários mouses, botar no carrinho e levar tudo de uma vez, vai ser rápido, vai render mais, e chegando lá a pessoa vai se sentir até mais, não motivada, mas pressionada a dar continuidade na produção desse mouse. Entenderam a ideia? Então, olha só, não pense em humanização, tá? Eu estou pensando aqui com você a ideia de produção. Qual é a proposta final desses dois modelos, do Taylorismo e do Fordismo? Lucro, assim como qualquer outro modelo ligado ao capitalismo e tudo mais, ok? Então, ó, eu posso pensar na ideia de esteira e na ideia de hiperespecialização do trabalho, em que eu trabalho na ponta da esteira e eu não tenho, né, no processo de alienação aí, ó, eu não tenho certeza de como esse produto chegou lá no final da esteira, ok? Eu não tenho essa noção. Por quê? Porque eu participo apenas de uma etapa da produção daquele produto. Ok? O toyotismo, né? Ó, da Toyota, Japão, depois da crise dos anos 70, os caras tiveram que dar uma reinventada na ideia de produção. E aí, o toyotismo, ele vai ter uma proposta de produção customizada, produção para você, né? A ideia é, agora o trabalhador ele não se especializa mais em apenas uma pequena etapa, ele é multifuncional, ele acompanha aquilo, a ideia de estoque, de grandes estoques, fica um pouquinho de lado, a produção ela é mais seca, ela é mais segura, eu vou produzir para você esse produto. É como se eu fosse hoje ali na Toyota comprar um carro, entendeu? Comprei um carro, comprei esse carro aqui. Aí eu vou, o cara fala assim, como é que você quer o seu carro? Ah, eu quero o som assim, eu quero a roda assim. Perceba, eu estou customizando esse carro para que ele seja meu. Isso dá uma ideia para mim, inclusive, de exclusividade. E essa ideia de exclusividade vai fazer com que as peças daquele carro elas sejam produzidas para mim. Elas estão lá? Elas estão, mas elas não são produzidas em larga escala. Às vezes, eu preciso, inclusive, aguardar um momento para que esse carro seja produzido e chegue a mim quando eu comprei ali meu carro 0 km. Ou seja, é a ideia do just in time.
produz na hora, produz para você, dá essa ideia de exclusividade. Eu não tenho estoque, eu não tenho que lidar com o estoque, não tenho que lidar com a ideia de desperdício, porque a minha produção ela é muito mais racionalizada naquilo que eu tenho de demanda. Repare, não é a ideia de demanda lá do Fordismo, em que a minha grande produção vai influenciar a demanda. Não, agora eu tenho uma demanda e eu produzo sobre essa demanda. Mais ou menos entendeu a ideia? O operário, para isso, ele precisa, no toyotismo, conhecer vários elementos daquela produção. De novo, gente, qual é a grande diferença aí, quando eu estou olhando na perspectiva do operário? Se lá no Taylorismo e no Fordismo eu conheço apenas uma etapa, agora no toyotismo eu sou multifuncional e conheço várias etapas daquela produção. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então eu quero que você lembre de outras coisas que podem te ajudar a lembrar desse conteúdo, tá? Primeiro tem aqui da Tarsila do Amaral a obra Operários, para que você lembre que a Revolução Industrial, quando ela chega no Brasil e as fábricas são montadas aí em São Paulo e tudo mais, você tem o mesmo esquema, um esquema parecido com o que rolou lá na Europa, saca? Ou seja, pessoas amontoadas, trabalhando, sem identidade. Quem sou eu? Ah, eu sou um operário. Eu perco a minha identidade, eu perco, saca, a minha característica única. E eu tô ali trabalhando, vendendo a minha força de trabalho, agora pegando um pouquinho de Marx aqui, para o capitalista, para o burguês, que me explora, me paga um salário que eu não consigo sobreviver todo o resto da minha vida. Então, mês que vem eu faço o quê? Vendo novamente a minha força de trabalho. E aí, eu queria hoje fazer várias indicações musicais para você conhecer aí algumas coisas, tal, desse conteúdo e também que complete aí os seus estudos, que você possa utilizar, inclusive, como recurso argumentativo em redação e tudo mais. A primeira indicação, esse aqui é tradicional desse tema, é o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? Aí eu coloquei certinho aqui na cena da esteira, que é aquela cena em que a esteira ela é acelerada, repare, e as pessoas elas vão trabalhando. O ritmo do trabalho aqui, ó, é ditado pela esteira, beleza? Repara, o Charlie Chaplin falou para se coçar e ele atrasou. E ele não pode atrasar porque senão ele atrasa o próximo. Repara só na ideia do supervisor ali, ó, gerenciando as relações de trabalho. Será que ele está fazendo tudo? Será que ele está conseguindo cumprir o trabalho que foi determinado a ele? Tá? Então assista Tempos Modernos. Eu sei que talvez você já assistiu esse trecho em outras aulas, mas, cara, assiste inteiro Tempos Modernos. É um filme muito bom, trabalha a ideia de desigualdade e outros elementos, compensa demais. De música, eu vou deixar para vocês algumas indicações. A primeira de uma banda aí que eu gosto muito, que é o Ratos de Porão, a música se chama Problemão. Essa é uma música que debate, né? O Ratos de Porão é uma banda de hardcore, punk, metal, e essa música debate a ideia da situação do operário nas fábricas. Ah, Bidu, acho que eu não gosto muito da música, mas o desenho animado, saca, que é do clipe, vai te ajudar muito a pensar a ideia do trabalhador, a ideia da robotização do movimento, a mecanização, a ideia desse trabalhador, inclusive, numa próxima etapa, sendo substituído por máquinas. Compensa muito, então, você conhecer Ratos de Porão, Problemão. Um pouquinho da música aí, ó. Às vezes o ritmo não vai te agradar, né? Mas o clipe é bom, dá uma olhadinha. Beleza? Uma outra música, talvez um pouquinho mais tranquilo, é a música Operário Brasileiro, do Jair Rodrigues, beleza? E eu deixei aqui no trecho da letra, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho a letra, em que ele fala, né? O Jair Rodrigues, ele tá falando sobre como que é o dia a dia do trabalho, do trabalhador ali apertadinho. Escuta só, ó. Só chego atrasado lá no meu trabalho. Tenho um esforço que faço, não sou compensado com baixo salário. Ou seja, aqui na letra ele vai debater a situação do trabalhador, do operário preso, né? Ele vai lá produzir um carro, mas ele anda de trem. Ele trabalha pra caramba, mas ele tem um saláriozinho ali apertadinho e tal. E aí compensa muito, tá? É um samba muito bonito do Jair Rodrigues.
E Jair Rodrigues é um cara que você tem que conhecer, considerado aí o pai do rap brasileiro, com a música Deixa que Diga, o que pensa, que falem, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem. Eu não tô fazendo nada, você também, por aí vai a música, compensa muito conhecer. Mais uma música é a música Subúrbio Operário, de uma banda punk chamada Garotos Podres, tá? Garotos Podres é uma típica banda punk aí de São Paulo, saca? O Mal, que é o vocalista, é professor também, e compensa muito você conhecer essa música e, lógico, a banda Garotos Podres, tá? Tá? Mais um trechinho aqui pra vocês, ó. E aí, se você tiver curiosidade, eu vou indicar para a gente terminar a aula de hoje o documentário Botinada, do Gastão Moreira. O documentário, ele trabalha a ideia do movimento punk no Brasil. E, Bidu, por que linkar movimento punk no Brasil com uma aula sobre trabalho nas indústrias? Porque um dos polos produtores, vamos assim dizer, do movimento punk no Brasil foi o ABC Paulista. E aí o documentário ele vai fazer uma análise de como que a situação da vida do filho de operário, ou até mesmo do operário das indústrias ali em São Paulo, ajudaram a produzir aqui no Brasil uma versão brasileira do movimento punk. Então fica aí a indicação para você desse documentário, tem inteiro no YouTube, ele tem 1h15, o documentário Botinada, do Gastão Moreira, tá? Compensa muito assistir, é um documentário bem completo que vai te ajudar muito. Então, gente, ó, hoje na aula nós falamos de três ideias de sistemas produtivos, tá? O Taylorismo, que seria uma coisa mais teórica, ok? O Fordismo e o Toyotismo, aí coisas mais na prática. Lembrando que o Fordismo é muito ligado ao Taylorismo e o Toyotismo é a proposta japonesa, ok? Então, ó, vou me despedindo de você. Até a próxima aula. Estuda, não perca o foco. Até a próxima. Valeu! Até mais!